Fala moçada, vamos dar continuidade à nossa correção de questões. Essa função mudar do Excel foi a mais cobrada por vocês, alunos, para correção. Então a gente não vai obedecer a ordem do quiz, mas sim a ordem de prioridade. Função mudar, uma função da categoria texto no Excel. Só para você situar aqui, ela vai mudar um texto. Ela vai pegar um texto antigo e vai transformar esse texto em um novo com base nesses argumentos. Ela é parecida, entre aspas, com a função localizar e substituir do Word. Quando você pega um texto e substitui por outro. Aqui ela vai substituir parte com base na sua configuração. Eu vou dar um exemplo aqui antes de entrar no Excel para vocês entenderem o quão simples essa função é. Função mudar, o primeiro argumento aqui é o endereço do texto antigo. Vou colocar aqui uma letra A, texto antigo. O segundo, para você resolver uma questão mudar, o ponto de partida é pensar em um cursor. Cursor mesmo, piscando. Imagina que tem um cursorzinho aqui, ó, quando você vai digitar uma função, o cursor não fica lá no começo piscando aqui? Sempre anota isso aí. Primeiro passo para resolver a função mudar, pensar em um cursor. Então vamos lá. Imagine que eu vou mudar a palavra amor. Vamos colocar uma palavra bem bonitinha aqui para vocês entenderem. Vou escrever a palavra amor. Eu quero mudar com base nesse argumento aqui mesmo. Vamos ver o que vai transformar essa palavra. Primeiro ponto, então, é o cursor. Eu vou mudar a cor da caneta aqui para a gente entender tranquilamente. Coloco o cursor para piscar aqui. Então, o primeiro ponto é só esse. Antes de mais nada, função mudar, vou lá no texto antigo e coloco o cursor para piscar. Está piscando aqui. Segunda questão, importantíssima para você não errar, porque pode dar um erro de contagem. Essa posição é a posição 1, ela já conta. Então, aqui a posição 1, você vai começar a contar a partir daí. Primeiro argumento aqui, então, é o endereço do texto antigo. Ele vai lá no texto antigo. No caso da nossa questão, a gente não sabe. Está uma interrogaçãozinha nele aqui, mas tranquilo. Eu não tenho. Está lá o texto antigo. O segundo, isso aqui é a posição do cursor. Eu vou colocar aqui letra C para você lembrar que isso aqui é o cursor. Então, se ele está aqui no 1, já de imediato, a posição dele vai ser 3, 1, 2, 3. É isso aqui, ó. 1, 2, 3. O cursor parou aqui. Beleza. Com isso aqui eu já entendo o quê? Ele vai preservar a letra A e M. Ah, mas espera aí, Fabiano. Agora me confundiu porque o número aqui está 3 e ele está preservando duas palavras. Novamente, ele vai contar a posição de partida, não parte do zero, parte do 1. 1, 2, 3. Então ele preserva. E esse 2 aqui significa o quê? A quantidade de caracteres que você vai substituir, que você vai cortar ali. 2. Então, aqui é a quantidade de caracteres. Eu vou colocar aqui um Q para você entender que é quantidade. Isso aqui é só mnemônico para você entender. Ele vai trocar duas. Então, se tem duas palavras, eu sei que o cursor parou aqui, para trás está preservado, o que ele vai fazer? Vai cortar essa palavra aqui. Duas palavrinhas. Isso aqui, o último argumento, é o mais simples de todos. É o texto novo. Aqui está sem aspas, porque é um número. Se fosse um texto mesmo, letras, você colocaria aqui aspa dupla para definir um texto. No caso aqui não precisa porque é número. Ele vai substituir esse aqui que ele cortou por 23. Aqui, então, não vai ser OR+. Ele pegou a quantidade de 2 e escreveu 23 aqui, ó. Esse texto, então, vai se transformar em AM, porque ele preservou 23. Agora, dá uma olhada na questão. Dá um pause, vai lá na questão e tenta resolver com essa teoria que eu passei. Revisão rápida. Função mudar. Primeiro ponto. Ponto de partida é o quê? Pensa no cursor piscando. Vou pensar no cursor piscando. Qual que é a posição de contagem? Número 1, vai começar do 1. Eu vou contar, então, aqui o segundo argumento é a contagem desse cursor. A quantidade de saltos que ele vai dar. 1, 2, 3. Contando aqui do início. 3. Aqui a quantidade de caracteres que eu vou suprimir, que eu vou cortar. São 2, então já cortei. E aqui o texto novo. Só isso. Agora, com essa explicação, a gente vai resolver a questão. Ela fala o seguinte. A célula B1 está aqui. Contém a função mudar com o endereço A1, posição do cursor 3, vai cortar 2 e vai colocar o 23 no lugar. Cortar não o número 2, mas 2 caracteres.
assinala a alternativa com o conteúdo correto que deve estar na célula A1. O que está aqui dentro? Aqui está a interrogação. É uma questão invertida. Ela já trouxe a resposta da função aqui, mas ela quer saber o que produziu esse resultado. Vocês entenderam que o 23 está aqui, não é à toa, porque ele foi inserido pela função. O que tem em A1 então? Vamos dar uma olhada. A revisão. Em B1 a gente sabe que tem a função, o texto antigo, no qual você deseja trocar, a gente não tem ainda, o texto antigo está aqui, é uma incógnita, cadê minha caneta? É uma incógnita ainda. 2, número inicial, posição do caractere no texto antigo, a gente sabe que é a posição 3, então eu não sei qual que é ainda, mas ele está aqui. Ele vai passar 1, 2, 3 aqui, vai suprimir 2, vai cortar 2 textos e vai escrever o 23. Então, eu tenho que ter duas coisas aqui e um 23 aqui, ó. De cara, eu já sei que eu tenho que ter isso aqui, ó, 23. Número do caractere, número de caracteres que você deseja substituir, a gente já sabe que é 2. E o novo texto. Tranquilo. Isso aqui, ó, são as opções, vai transformar em 2023. Agora, com as assertivas, é só você aplicar essa teoria nas assertivas aqui, ó. Prefeitura 2023, dá uma olhada. Vamos fazer um por um aqui rapidinho. O cursor está piscando aqui. Ele vai andar 1, 2, 3. Cortar isso aqui e escrever 23. Deu certo? Tem nada a ver com 23 aqui, né? Ficou assim, ó. Ficou Heitura 2023. Não pode ser. Olha esse aqui. O cursor está aqui. 1, 2, 3. Preservou o 2 aqui. Vai cortar quantos? Vai cortar 2. Cortei 2 caracteres. Cortei. E vai colocar o 23 na frente. O que virou isso aqui? Preservou. Já achei o gabarito. Gabarito letra B. Muito tranquila a questão. Em resumo, a função mudar executa a seguinte função. Posiciona o cursor, tá, pessoal? Esse cursor é da minha cabeça, é só para você entender. Não tem isso lá na sintaxe, mas leva isso para a prova e para a vida. Posiciona o cursor na posição X específica. No caso aqui, posição 3, contando o princípio. 1, 2, 3. Beleza. Posicionou. Define o tamanho do texto que será suprimido. Pode ser até 0, se não quiser suprimir nada, é só acrescentar ali. No caso aqui, 2. Definiu o tamanho, então. 2 aqui vai, bora. Cortou. E por fim, digita o novo texto que está aqui. Se for texto mesmo, eu tenho que colocar entre aspas dupla. Agora vamos lá no Excel resolver isso. Dá uma olhada aqui, ó. Amor. O cursor está piscando aqui. Eu tenho aqui a função, mesma função que eu coloquei aqui, ó. Mudar a 1, 3, 2, 23. Então, eu já tenho o texto antigo. Eu tenho a posição, já coloquei lá. Eu sei que vai suprimir 2, eu faço isso aqui, ó. Suprimiu 2. E vou colocar o 23. Vai ficar AM23. É exatamente o que tem aqui. Agora eu vou colocar aqui qual palavra? 2022. Ele vai fazer o quê? Parou aqui. 1, a gente conta o ponto de início, não esquece. 1, 2, 3. Parou. Quantidade, 2, que eu vou suprimir. E vou escrever o quê? O 23 em cima. Então, quando eu der Enter aqui, olha, 2023 é o nosso gabarito. Vamos fazer um mnemônico bacaninha aqui. Os extremos da função. O primeiro é o endereço do texto antigo, o último é o texto novo. Então você coloca no comecinho da função o texto antigo, no finalzinho o texto novo. E no miolo, a posição do cursor e a quantidade de caracteres. Só isso. Olha o que dá para fazer com ela. Eu vou tirar esse achurado que está aqui, para vocês entenderem. Aqui está escrito agora, eu vou escrever novamente a palavra amor. Vou deixar ela aqui. E dá uma olhada aqui que eu escrevi aqui, ó. Mudar A1 é o endereço A1. Deixa eu chegar para cá. Aqui, ó. A1 é o endereço do texto antigo. 6 é a posição do cursor. Então ele vai vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 2 espacinhos ainda. 6. Ele está piscando aqui na frente. Então ele vai preservar a palavra inteira. E o que eu vou colocar como palavra nova? Eu coloquei aspa dupla, coloquei um espaço aqui ainda, para ele dar um espacinho para não ficar grudadinho. E vou colocar iódio, ou seja, quando eu der o Enter aqui, ele vai concatenar, vai simular a função concatenar. Olha que bacana. Amor e ódio. Porque ele não mudou a palavra, ele acrescentou, embora a função seja mudar. A banca pode colocar isso aqui na próxima prova, então fique atento. A função mudar, ela pode, além de mudar, ela pode acrescentar texto. Inclusive, eu fiz aqui uma série de exemplos. Dá uma olhada. Eu tenho esses nomes aqui e tem os telefones aqui.
Eu quero concatenar isso aqui, mas não com a função concatenar. Concatenar é muito fácil. Eu posso vir aqui, por exemplo, na função concatenar e colocar A1 igual, né, para começar a função, A1, o I comercial, que é o concatenar, está aqui, e vou colocar o telefone. Eu quero concatenar isso aqui, ó, Maria das Graças com esse telefone. Dá uma olhada, Maria das Graças concatenou isso aqui. Mas eu consegui fazer isso aqui por meio da função mudar. Dá uma olhada. O que eu fiz aqui? Mudar A1, endereço antigo, Maria das Graças. Coloquei o número 18, porque Maria das Graças, se eu não me engano, são 16 ou 17 caracteres. Eu coloquei para frente para não correr o risco de eu apagar nada. Então, onde que o cursor vai piscar? Está piscando no finalzinho do nome ali. 0, porque eu não vou suprimir nada, eu posso colocar 0 aqui. E vou substituir por D1, que é o telefone. Não vai substituir no caso, ele vai acrescentar. Quando eu dou Enter, ele pegou texto antigo, o cursor ficou piscando aqui e olha aqui o argumento. Dá uma olhada. D1 colocou esse texto na frente. Quando eu cliquei, arrastei, a função atualizou, virou A1, onde A1 virou A2, aqui A3, aqui A4, e foi mudando também a referência de D1, D2, D3, D4. Eu só arrastei. Ele pegou e concatenou. Essa semana a gente vai gravar 2 aulões de reta final, de véspera mesmo, com base no conteúdo edital da PCSP. E aqui ó, é o quiz que vocês estão resolvendo. Com base nas perguntas, nas dúvidas, eu estou gravando questões com base em prioridade. Então, se tem questão que está com dúvida, posta aqui para mim, manda no nosso WhatsApp, no direct, para a gente classificar e falar assim, essa aqui foi a mais pedida, a gente coloca ela na frente, passa na frente. A próxima aula vai ser uma questão de Gmail, que o pessoal está cobrando muito também, e tem algumas outras. A gente vai saltar agora em reta final, porque eu preciso parar isso aqui para gravar 2 aulões com base no edital. Um apanhado geral no edital e falar assim, o que pode ser que vai cair nessa prova? Vou fazer 2 aulões de véspera. Vai dar tempo de vocês fazerem com tranquilidade. Por enquanto é isso. Te espero na próxima. Um forte abraço e até mais.